oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queira, hoje, agora e sempre. Então, amigos, estamos aqui para online, né, fazer uma palestra, termos uma conversa, né, como fazemos todas as segundas. E, por conta dessa pandemia, né, estamos aqui em vídeo tentando passar alguma coisa. E bem-vindos todos que estão aí, que estão aqui, aí e aqui, né? Bem-vindos. E eu espero que dê certo essa minha gravação, é a primeira que estou fazendo nesse modelo. E temos aí alguns assuntos para tratar hoje, claro, a respeito da doutrina, mas falando de energia, né? Energia, vibração, né? Quando se fala nisso, muitas vezes pensa, lá vem o cara falar de física, eu não entendo de física, eu vou ter que aprender física. Não, gente, vamos falar de uma maneira que todos possam entender, né? Estamos passando por uma fase, né, no planeta que é muito comum as energias negativas, né, em forma de pensamentos, às vezes tomarem conta da nossa cabeça, nos desanimando, deixando a gente às vezes um pouco chateado e preocupados, né, conosco, com nossos amigos, com nossos parentes, com aqueles que a gente quer bem e com aqueles que a gente não conhece também. A gente está vendo através do noticiário muita coisa acontecendo, muita coisa triste, né, em questão dessa pandemia. Mas o mundo está sempre atravessando fases, está sempre atravessando períodos de dificuldade, não é? O mundo já atravessou várias, essa não é a primeira, nem será a última, não é? E nos perguntamos por quê. Por que essas coisas acontecem, não é? Existe um capítulo no Livro dos Espíritos falando sobre a lei de destruição, não é? Ali vocês vão encontrar muita resposta para tudo isso que a gente está passando. E não devemos encarar esse tipo de coisa, esses acontecimentos, como castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, Ele apenas permite que nós aprendamos da maneira que nós escolhemos. Como assim, gente? Então eu escolhi passar um perrengue desse, né? Pois é, gente. A gente escolhe através das nossas ações do passado, através muitas vezes de coisas que nós mesmos pedimos para estar envolvidos antes de reencarnar. E essas coisas acontecem para nos ensinar e não castigar, como muita gente diz, né? Por que Deus castiga? Por que isso? Por que aquilo? Deus não castiga ninguém.
Hum? E o que acontece é que precisamos aprender de alguma forma. E seria ótimo que todos nós, humanos, aprendêssemos pelo amor, né? Mas infelizmente ainda estamos aprendendo pela dor, né? Uma coisa que é necessária para o burilamento do espírito, né? Então, doenças, guerras, infortúnios, tudo que acontece é para nos ensinar, nunca para castigar, como muita gente pensa, por falta de conhecimento. Pois bem, o que devemos fazer nesses períodos, né? Primeiramente, ter fé em Deus. Primeiro de tudo, acreditar que a gente não está sendo injustiçado. A gente está aqui porque precisa, estamos no lugar certo, na hora certa, com a família certa, com os amigos certos. Muita gente não entende isso e não aceita, né? Imagina que eu queria viver com esses pais, com esses irmãos, e não tem nada a ver comigo, mas não é bem assim. Sabemos que muitas vezes escolhemos aquelas pessoas que ficaram conosco na nossa vida. E muitas vezes não escolhemos. Elas vêm e são agrupadas, não é? Por uma necessidade nossa de aprendizado, né? Para ressarcir de débitos que adquirimos no passado. Pois bem, nesse momento que todo mundo está em casa, não está podendo fazer muita coisa, né? Ou se tem coisas para fazer, chega uma hora que enjoa, não, mas de novo eu vou ler, eu vou escutar música, eu vou dormir, o que eu posso fazer? Eu queria sair, eu queria fazer alguma coisa lá fora, tenho meus compromissos, tenho minhas aulas, tenho isso, tenho aquilo. Bom, vamos procurar tirar o melhor proveito, não é? Dessa estadia. Fazendo o quê? Estudando, por exemplo, né? Procurando aprender alguma coisa nova, porque hoje a internet nos dá uma gama muito grande de cursos, de palestras, mesmo do espiritismo. Vamos lá, vamos procurar as coisas do espírito através do YouTube. Tem muita coisa para a gente ver, tem muita palestra, muito livro online, muito livro em PDF, não é? Mas eu não sei baixar isso aí. Tudo bem, peça para quem sabe através da internet, ou entre num tutorial para saber como é que faz aquilo, como é que eu puxo aquilo para o meu equipamento, para o meu celular. Enfim, nós temos que criar situações que nos deixam alegres, não é? E não somente nos ligarmos a noticiários, a coisas que estão acontecendo. Não é se alienar, vejam bem, nós temos que saber, não é? Vamos procurar saber como é que andam as coisas e tudo, mas não se deixar levar pelo pessimismo, pela fake news, né? Hoje em dia se fala muito nisso, e muita gente, infelizmente, espalha notícias atemorizantes, notícias para nos deixar com medo. E aí é que chega o nosso ponto, né? O medo. O medo é uma coisa, é uma energia que nos prejudica demais. Muito, prejudica muito, impede que você caminhe na busca dos seus objetivos, que você acredite em você e na humanidade, que você acredite em Deus. O medo impede tudo isso. O medo faz com que cada vez mais nos ficamos apavorados, né? Então muita gente entra em depressão, né? Essa depressão a gente já sabe que pode ter efeitos catastróficos, né? Quando ela chega num ponto de levar o espírito para a obsessão mais grave, né? E a gente tem que combater muito isso com oração. Reforcem o evangelho no lar, não é? Reúnam com seus amigos, com seus parentes, amigos não, que não dá, né, para a gente chamar os amigos, mas reúne com seus parentes, ou mesmo como fizemos aqui nessa semana que passou, o evangelho pelo Zap, pelo Facebook, né? Pelo Zap, ou pela ligação de vídeo, né? E fizemos evangelho. A Gina fez, estava a Gina, estava eu, Anderson, a irmã da Gina, e fizemos o evangelho, que foi muito legal. E tem valor também, claro, né? Não é porque nós estamos distantes. E foi muito bom e muito gratificante esse evangelho feito dessa forma. Vamos usar as tecnologias que temos, não é?
E essas tecnologias são para ser usadas para o bem. Né? Não adianta queremos nos associar a coisas que não estão muito boas, porque vai aumentar o nosso, digamos assim, o nosso astral negativo. Pois bem, temos aí então várias ferramentas, né, que a gente pode usar para podermos sair dessa vibração. E o importante disso tudo é que, saindo dessa vibração, a gente começa a enxergar as coisas por um outro ponto de vista. Né? Começamos a ver que nas notícias que nos chegam, tem muita coisa boa também. Tem muita gente ajudando muita gente. Nós vemos a dedicação das pessoas que trabalham em hospital, que trabalham em supermercados, redes de abastecimento, e por aí afora. Não são pessoas que estão na frente de batalha, fazendo o possível e o impossível, arriscando a vida, ficando longe das famílias, né? Médicos aí estão dormindo nos hospitais, estão morando nos hospitais para poder atender esse pessoal todo. Então nós vemos abrir aí um leque de coisas que normalmente a mídia não nos conta, a mídia não nos fala, não nos mostra, que é o atendimento fraterno, que é a ajuda que um irmão tem para com o outro, e que é a dedicação, a abnegação, o desprendimento, o carinho, o amor, a preocupação com o próximo. E estava na hora, mais do que na hora, de nós sermos despertados para isso. O mundo estava muito no automático, né? O mundo estava de uma maneira que muito materialista, ninguém estava se preocupando com esse tipo de coisa. Para que eu vou olhar para espírito, olhar para religião, para que eu vou rezar, né? Isso é coisa de quando eu ficar velhinho, né? Quando eu ficar mais velho, eu vou fazer. Esquecemos que, né? Não sabemos até quando vamos nessa jornada terrena, né? O nosso piloto automático pode ser desligado a qualquer momento, essa é a verdade, e independente de idade, né? Então, temos que estar cientes que nós temos que fazer a coisa agora, né? E percebam, né, pois quem tem olhos de ver, percebam que o mundo está caminhando para uma coisa melhor. Por incrível que pareça, depois de tudo isso, virão tempos melhores, né? E sempre a partir de uma coisa que, digamos assim, uma catástrofe, uma epidemia, uma guerra, muitas coisas melhoram. Muitas vacinas, por exemplo, serão descobertas, muito combate à doença, muita coisa que a ciência, às vezes, não liga tanto para descobrir e é forçada a descobrir, não é? Então, nós vemos no campo da arte, no campo da ciência, no campo da tecnologia, tudo, existe assim uma mudança. A coisa está mudando e a gente sabe que a gente vai estar partindo, né, já não a partir de agora, mas já há algum tempo, para um mundo de regeneração. Não é uma coisa automática que, nossa, depois dessa pandemia seremos um mundo de regeneração. Não é isso. Temos aí um tempo ainda que a gente não sabe quando que é, quanto tempo, e para a espiritualidade o tempo não existe, né? Então, não sabemos ainda quanto tempo vai demorar, mas, né, sabemos que estamos a caminho de um mundo melhor, onde não vai ser só paraíso, não vai ter mais nada de uma rusguinha de mal. Pode ter alguma coisa ainda para se acertar, né? Mas já não vai ter tudo isso, essa ganância, essa coisa toda que nós conhecemos que nos atrapalha o nosso bem-estar, o nosso viver, a nossa evolução. Pois bem, o que podemos nós, pessoalmente, fazer, né, para auxiliar tudo isso, essa melhora, essa mudança para melhor? Começando por nós, conosco, né? Começando pela nossa famosa reforma íntima, né? E a gente fala em reforma íntima, o pessoal, nossa, uma reforma íntima, eu vou ter que parar com isso, parar com aquilo. Não. Às vezes dá medo, né? Você fala assim, vou fazer uma palestra sobre reforma íntima, muita gente não vai. Fala, vai começar a pular, falar de defeito que eu tenho e falar que eu não posso mais fazer isso, mais fazer aquilo, eu não vou. E não é bem assim, a gente tem que fazer uma retrospectiva da gente, né? Isso tem que ser feito todo dia, viu, gente? Todo dia, como nos orientam os espíritos, à noite, antes de dormir, rapidamente, não precisa ficar ali 1 hora, meia hora, não. Rapidamente, faça um flashback de tudo que aconteceu, das oportunidades que você teve de ficar calado,
da oportunidade que você teve de dar um conselho, da oportunidade que você teve de orar para alguém, de ter paciência, não é? Principalmente numa fase dessa que nós estamos, que estamos meio que forçados a ficar em casa. A paciência é tudo, não é? Para com os nossos, para com nossos irmãos, para com nossos amigos, pais, filhos, avós, sei lá quem que mora com a gente. Desculpem, não é Covid, viu, gente? Estava meio engasgado aqui. Faltou trazer a aguinha aqui, depois eu pego. E o que acontece? Acontece que temos que treinar a nossa paciência, né? Ótimo momento para isso, né? Ótimo. Treinar a nossa paciência, treinar a nossa abnegação, treinar o nosso ponto de vista, tentar mudar com relação até aqueles que moram conosco, né? E muitas vezes não temos paciência com eles. Então, está aí dada a oportunidade de nós estarmos treinando essas coisas, né? Então, começando por nós vamos estendendo para os demais membros que estão à nossa volta, né? Vamos estendendo para aqueles que estão não tão próximos, como no trabalho, no centro espírita, na igreja, sei lá. E isso vai se estendendo, porque a cada um vai ser dada uma parcela de paciência, de amor, que vai ser expandida. Aquele que recebeu aquilo, ele vai também fazer igual. Isso vai fazendo com que a coisa vá crescendo, né? E gestos, pequenos gestos que a gente às vezes pensa que não é nada, dão a oportunidade de se espalharem, né? De irem adiante, em resumo, é uma semente, né? Digamos assim. A gente planta a semente e essa semente vai germinar com certeza. Não adianta a gente falar, não, mas o que adianta eu vou pegar um papelzinho e vou jogar lá, não sei o que, um papelzinho só não é nada, né? E assim pensaram milhões de habitantes do planeta e fizeram essa poluição toda nos mares, nas matas, nos rios, nas ruas. Então, vamos pensar nisso. O primeiro exemplo começa conosco. A semente é plantada por nós, ela germina, embora a gente às vezes não veja de imediato, né? Nossa, há tanto tempo que eu estou falando, que eu estou dando exemplo, e meu filho não aprende, né? Aprende, e vai chegar uma hora que você vai falar, nossa, parece que ela aprendeu, parece que a coisa está dando resultado, porque dá, né? E falando em reforma, falando em começar por nós também, né? Aquela, digamos assim, aquela regra básica, né? Só o melhor me acontece. Primeira vez que eu falei isso para um primo meu, ele ficou olhando para minha cara assim, né? Nossa, esse cara é doido, né? E ele falou, espera, mas como assim? Você lembra quando te aconteceu isso, te aconteceu aquilo, te aconteceu não sei o quê? E ele não é espírita, né? Então, para falar para ele, não, mas existe causa, ação e reação, e porque eu precisava, porque não sei o que, não ia resolver muito. Então, simplesmente eu disse para ele, olha, eu acho que tudo que acontece, mesmo que não seja agradável, né? Porque não é aquilo que, agora eu sou espírita, eu estou indo na casa espírita, eu faço meu evangelho no lar, eu estou procurando me melhorar, estou fazendo minha reforma íntima, nada mais de mal vai me acontecer. Aí pergunto, de mal? O que é o mal? Mal é a ausência do bem, né? Mas costumamos dizer que mal é aquilo que não nos agrada. Então, essa mania de pensar que só porque eu sou espírita, só porque eu já entendo o que acontece, né? Eu acredito na reencarnação, eu acredito que aquilo que eu estou recebendo é para o meu bem, nada de mal vai me acontecer. Pode acontecer, gente. Como teste para a nossa paciência, como dívidas kármicas, não é? Muitas vezes planejadas por nós, né? Eu quero ir lá e passar por aquilo, porque eu preciso pagar essa dívida, eu preciso aprender. Então, pois é, nada é por acaso, nada é injusto. Não tem negócio de injustiça, coitadinho, por que aconteceu com ele? Por quê? Porque só o melhor nos acontece, simples assim. Então, começamos a ver que isso é verdade, quando começamos a analisar o que de bom aquela situação menos boa trouxe para nós. Como eu estava citando agora há pouco, né?
Essa pandemia trouxe aí várias coisas positivas, né? Digamos assim, está trazendo ainda no tocante à fraternidade, no tocante à dedicação, ao amor ao próximo. Então, temos que ver isso e não ficar vendo, morreu não sei quanto, morreu não sei o quê, e depois dessa vai vir outra pior, como muita gente está falando por aí, isso é só o começo, porque vai passar um cometa aí, um asteroide, vai levar todo mundo embora e vai pegar fogo no mundo. Gente, caiam fora dessa vibração, pelo amor de Deus, né? Isso atrapalha, isso envenena o espírito, isso deixa a gente para baixo, isso faz com que nossos pensamentos se tornem negativos. Isso é muito perigoso, gente. Muito perigoso para o nosso espírito, não é? E o espírito vai refletir aquilo que pensamos. Então, o que estamos pensando? Como estamos agindo? Estamos falando palavras de encorajamento, palavras de paz? Ou estamos metendo pau no governo, falando nada mais tem jeito, e depois dessa pandemia todo mundo vai passar fome, e porque vai acabar com a economia, porque todo mundo vai ficar desempregado, porque, gente, parem com isso, não ficam falando mais assim, isso é muito ruim, não é? É tendência da gente, a gente tem que se revoltar no bom sentido, né? Não é sair por aí dando porrada em tudo. Tem que se revoltar no bom sentido, não tem que ficar, não, tá tudo certo, não, tudo bem. Tá tudo certo, mas do modo de vista espiritual, as coisas que tem que se arrumar, né, tem que ser arrumadas, né? Quando a gente é pedido a dar uma opinião, você tem a sua opinião, embora não possa dá-la às vezes para muitas pessoas, mas as coisas têm que melhorar, a gente tem que ver que muita coisa precisa ser feita, né? E temos que reconhecer isso. Estamos mesmo com um monte de coisa para resolver, digamos, não vou dizer só Brasil não, digamos em matéria de mundo, né? Mas isso são coisas que começam, como eu disse agora há pouco, devagarinho por nós, né? Através de nós e com bastante fé em Deus, porque o Pai nunca nos abandona. O barco tem leme sim, e no leme está Jesus. Então, não devemos falar que está tudo perdido, o que vai acontecer comigo. A gente não sabe nem se nós estaremos encarnados daqui a 5 minutos, não é? Então, para que essa preocupação? Para que essa neura, né? Essa briga, essa xingação, essa coisa horrível de ficar aí só culpando um, culpando o outro, e brigas de partido político, e brigas de ideologias, e essa coisa toda que tem acontecido por aí. Então, parando para pensar, a gente vai ver que temos que mudar isso também. Temos que ser pessoas positivas, não é? Não pessoas conformistas, não é isso que eu estou falando, tá? Mas pessoas positivas, pessoas que sabem que tudo isso faz parte de um processo, que isso vai passar, que isso não é para sempre, que tudo que não é bom, que a gente chama de mal, tem o seu fim próprio, né? Tudo caminha para o bem. A função nossa é dar exemplos, a função nossa é sermos otimistas, sermos capazes de ver o outro lado da moeda, o outro lado da coisa, né? Então, para que ficar aí nessa de alarmismo, não é? Isso não quer dizer que devemos relaxar também o nosso procedimento. Eu vou sair na rua mesmo, porque esse negócio de isolamento aí é mentira, nada vai me pegar, porque eu tenho Deus. Você tem Deus, mas você não pode ficar. Isso já seria um orgulho, né? Uma prepotência. Para mim nada acontece, eu vou sair mesmo e tudo bem. E não é isso, tá? Devemos respeitar as normas, devemos respeitar as regras impostas aí pelo governo, que é para o nosso bem, pelo governo estadual. E a gente tem que ver que os métodos são esses, temos que aderir, né? Aos métodos e colaborar com a sociedade, né? Colaborar com o bem-estar, colaborar com a nossa saúde e a saúde dos nossos, né? Não devemos ser egoístas, pensar só eu tenho uma boa saúde e não vai pegar nada em mim, não sei o quê, esquecendo que podemos atrapalhar outras pessoas, né? Podemos estar aí colaborando para que outras pessoas não se sintam bem. E isso é muito importante a gente ver até onde começa o bem-estar do outro, até onde termina o meu direito, né? O outro
precisa de mim, eu preciso do outro. É uma outra lição que esse vírus está deixando para nós, né? O mundo inteiro está chegando a essa conclusão, que precisamos um dos outros. Ninguém é mais importante, ninguém é menos importante, ninguém tem um trabalho merreca, ninguém tem uma função desprezível. Todos nós temos a nossa importância, certo? Todos, sem exceção. Então, agradeça. Essa é a grande chave para nós estarmos aqui falando hoje. Agradeça a tudo. Agradeça ao lixeiro que passa na porta para pegar o seu lixo. Agradeça a quem está na linha de frente, porque assim a gente tem o que comer. Agradeça as pessoas que ainda estão se preocupando com o emprego do outro, se preocupando com o bem-estar. Agradeça sempre. Agradeça por você ter uma casa para você estar nesta hora. Agradeça por você ter o seu alimento, por você ter a sua diversão, o seu meio de comunicação, não é? Agradecendo sempre, levando sempre em conta que nada disso nos pertence, tudo é empréstimo, certo? Então a gente tem que estar gratos a Deus por permitir que nós tivéssemos meios de estar passando por essa crise toda, estarmos aqui reunidos, falando um com o outro. Um ou outro irmãozinho pode estar doente, né? Fica aqui os nossos sinceros votos aqui para Miriam, que ela se recupere, que ela, se ela puder escutar essa palestra, se ela puder assistir, Miriam, tudo de bom para você, você vai sair dessa, tenha fé, tá bom? E a gente tem que falar o quê? Que tem que falar que nada é por acaso, né? E por mais ruim que pareçam as coisas, vamos tirar o ensinamento daquilo, vamos ver como é que eu vou ficar depois disso, né? Não é só o mundo que vai mudar, eu tenho que mudar também, né? Será que eu vou usar tudo isso que eu aprendi para melhorar a mim, não é? Pensemos nisso, pensemos muito essa semana nisso. Pensemos que o barco não está à deriva, não é? E com o nosso Mestre Jesus a gente vai longe, a gente vai passar as ondas revoltas, a gente vai passar as armadilhas, tudo através das peripécias que temos que passar. E digamos que isso vai acabar, vai mesmo, né? Voltaremos a nos encontrar, com certeza, né? Confiamos em Deus, poderemos falar pessoalmente e fazer aquilo que a nossa casa faz de melhor assim, né? Não só isso, mas de melhor no relacionamento com os nossos abraços, os nossos carinhos, e que a gente possa ter fé sempre, independente de qualquer coisa, independente de qualquer tempestade, não é? Que possamos sempre falar só o melhor me acontece, que possamos crer realmente nisso, não adianta falar só da boca para fora, né? Que possamos ter a nossa mente, que estamos sempre com aquilo que precisamos para a nossa evolução, né? Para o nosso aprendizado, e que com certeza tempos melhores virão, né? E as lições que ficarem vão ser muito bem aproveitadas por nós, pela humanidade em geral, sabendo que, mais uma vez eu repito, Jesus está no comando, certo? Eu gostaria então de agradecer aqueles que assistiram o vídeo até o fim, né? Gostaria de deixar aqui o meu abraço a todos, né? Saudade pra caramba, gente, de vocês, e eu espero que vocês estejam também com saudade de mim. Daquelas célebres piadas que eu conto, né? Aquelas piadas engraçadíssimas que só a Aline ri, né? Mas, tudo bem, né? Faz parte. É isso aí, gente. Uma boa semana a todos, e que a paz de Jesus possa estar no coração de cada um.